Então vamos à parte 2. Uma outra família me perguntou a respeito da organização da escrita nas linhas, sobre o espaço, falando que tem essa necessidade de cobrança em casa, mas que não vê isso nas práticas da escola. Bom, eu queria que vocês pensassem o seguinte. Vamos voltar. A aquisição da fala, quando a gente aprende a falar, ela é uma coisa natural. Você escuta as pessoas falando, você repete, você incorpora aquele som ali na sua prática, no seu diálogo. Assim ocorre a aquisição da linguagem oral. Quando a gente vai para a linguagem escrita, você pode observar uma pessoa escrevendo que não necessariamente você vai saber escrever. Você pode saber copiar, mas escrever não necessariamente. Porque envolve uma série de processos reflexivos muito interessantes. São um monte de pecinhas que vão se juntando até a gente conseguir atingir essa aquisição. Desde quando a criança é um bebê, que ela consegue, por exemplo, fazer a grande descoberta de que ela tem um pé, e aí ela só quer colocar o pé na boca, ou que ela descobre que ela é capaz de se apoiar nos móveis e se erguer, e ela faz isso repetidamente, a criança está desenvolvendo uma noção corporal. E por que essa noção corporal é importante? Quando você tem essa noção corporal, por exemplo, o meu espaço que eu ocupo é esse daqui. Eu consigo passar ali? Consigo. Então eu vou. O carro, mesma coisa. Eu tenho noção do tamanho do meu carro. Eu sei, eu vou conseguir passar ali? Vou. Isso tudo é noção espacial. A criança ainda está desenvolvendo, ainda mais porque eles crescem muito rápido. Então, isso tudo é muito complexo para eles. Se eu não tenho noção do espaço que eu ocupo, pensa o quanto que vai ser difícil eu transferir essa noção de espaço que uma letra que eu escrevo ocupa numa folha. É muito complexo. Então, primeiro, a criança precisa ter essa noção espacial do tamanho dela, do espaço que ela ocupa, muito consolidada. Segundo, ela precisa ter uma organização da escrita. Então, ela precisa ter noções que a gente fala que elas são convenções. Por quê? Você escreve de cima para baixo. Isso é convenção. Tanto é que no Japão, por exemplo, a gente vê muito na cultura do anime, lá eles escrevem da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, uma pessoa que não tem essa noção, se ela for ler um anime da forma que nós, da língua portuguesa, somos convencionados a escrever de cima para baixo, da esquerda para a direita, ela vai ter muita dificuldade e às vezes ela nem vai entender o contexto da história. Para a criança entender o que é cima, o que é baixo, o que é esquerda, o que é direita, vai ficar invertido para vocês? Porque a câmera inverte, viu, gente? Mas essa é minha mão esquerda e essa é minha mão direita. A criança precisa ter essa noção para ela saber de onde que ela vai começar, até onde ela vai, tá? E isso vai ser desenvolvido ao longo de toda a educação infantil. Por isso mesmo que a gente trabalha tanto a coordenação motora, por exemplo. A gente começa com a grossa. Então, ele pula, ele corre, ele abaixa, ele levanta, ele pega objetos grandes, ele tenta encaixar objetos grandes naquele determinado espaço. Depois a gente começa a desenvolver a coordenação fina, então ele vai ter que passar em cima de um traçado com o dedinho sujo de tinta, ele vai ter que colar o papelzinho exatamente em cima daquele traçado, ele vai ter que caminhar em cima de uma linha feita com barbante. Todas essas práticas a gente está desenvolvendo coordenação motora grossa e fina. Quando a criança começa a escrever o nome, por exemplo, vocês vão lembrar disso, até mais do que eu, inclusive. Ela escreve assim, Renata, o R aqui embaixo, aí ela escreve o E lá em cima, aí ela escreve o N. Aí a gente tem que falar, olha, você vai recortar um retângulo, aqui tem que caber o seu nome. Aí às vezes ela vai escreve lá, começa lá no meio do papel, R, E, N, volta lá no começo, A, T, A. Renata, escrevi, perfeito. Às vezes as letras saem voando. Por quê? Ela não tem essa noção de organização de espaço ainda. E aí eu vou falar a minha postura. Isso pra mim, no momento, não é prioridade. Vocês podem reparar que nas atividades que eu dou, a maioria dos lugares para escrever são quadros ou retângulos grandes. Muito raramente eu coloco só a linha para a criança escrever, justamente porque eles não têm essa noção ainda, então vai sair tudo voando.
Quando você põe um quadrado ou um retângulo, fica mais fácil de dimensionar o espaço que eu tenho que escrever. Então, para mim, no momento, isso ainda não é prioridade. Ao longo do segundo semestre, que a gente vai começar a trabalhar um pouco mais sobre os usos sociais da escrita, então eu já tenho feito isso com a receita. A gente vai trabalhar alguns gêneros mais simples que as crianças costumam usar muito no dia a dia delas. Isso vai ficando perceptível. Porque quando eu vou ler um bilhete, eu não posso ler de qualquer lugar, eu tenho que começar a ler de um certo lugar. Então, para a família que colocou, vocês não estão errados de ensinar isso para a criança. Isso tem que ser ensinado, que escreve de cima para baixo, da esquerda para a direita. Só que, para mim, no momento, isso ainda não é prioridade, porque eu sei que tem crianças que já estão prontas, já estão maduras de coordenação, de lateralidade, de organização espacial para evoluir para isso. E tem crianças que ainda não estão, o que é normal. Eles têm até os 9 anos para ter essa organização. Então, não é errado ensinar, porque como são convenções que eu vou pegar um livro e vou ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Como eu falei, pode ficar invertido por causa da câmera, viu? Mas como eu sei que eu vou ler nesse sentido, porque alguém me ensinou. Então, vale ensinar. Mas só vale ensinar quando eu sei que a criança está pronta para receber esse tipo de informação. Não vamos atropelar os processos.